A capacidade de resiliência e flexibilidade do ser humano é impressionante, especialmente quando o desafio é habitar espaços nada convencionais. Hoje, embarque conosco em uma jornada fascinante para conhecer 20 dos lugares mais estranhos onde as pessoas construíram suas casas, espalhados pelos 4 cantos do planeta. Número 20. Yakutsk. No domínio gélido de Yakutsk, o silêncio pode ser uma questão de sobrevivência. Afinal, até falar ao ar livre pode fazer você pegar um resfriado. Esta cidade no leste da Sibéria carrega o título de cidade mais fria do mundo, registrando temperaturas de inverno abaixo de 40 graus negativos, o que equivale ao dobro do frio de um freezer comum. Em 2 de janeiro de 1951, os termômetros atingiram impressionantes 60 graus negativos, destacando a incrível resistência dos habitantes deste local praticamente congelado. Sobreviver em Yakutsk exige muito mais do que roupas quentes, demanda um espírito inabalável. A cidade está situada a cerca de 450 quilômetros ao sul do Círculo Polar Ártico e abriga aproximadamente 300 mil pessoas que enfrentam desafios extremos no inverno, quando até tarefas cotidianas se tornam obstáculos monumentais. Já no verão, a cidade se transforma drasticamente, com temperaturas ultrapassando os 40 graus positivos, criando um contraste impressionante entre os extremos térmicos. Viver em Yakutsk não é para qualquer um. Atividades simples, como usar óculos, podem se tornar perigosas, pois o metal congela e gruda no rosto. Manter um carro funcionando também é uma missão diária. Veículos precisam permanecer ligados 24 horas por dia, pois, se desligados, não ligam novamente até que as temperaturas subam. O alto custo de combustível e manutenção representa um enorme desafio nessa paisagem congelada. Até mesmo comprar leite se torna uma tarefa complicada, pois ele congela no caminho para casa, transformando-se em um bloco sólido antes mesmo de ser consumido. O frio intenso é tão severo que supera até os mais modernos sistemas de refrigeração. Além das temperaturas extremas, Yakutsk lida com grandes variações na duração dos dias ao longo do ano. No inverno, o sol brilha por meras 4 horas, enquanto no verão, os dias podem ter até 21 horas de luz. Esse contraste extremo exige uma adaptação constante dos moradores. Yakutsk é um verdadeiro espetáculo da resistência humana, um local onde os desafios moldam a vida cotidiana e fazem dessa cidade uma das mais extraordinárias do planeta. Ou, se preferir uma visão mais poética, um paraíso natural para conservar sorvete ao ar livre o ano todo. Número 19. Ice Hotel, Suécia. Se luxo e temperaturas congelantes parecem opostos, então você ainda não conheceu o Ice Hotel, a joia gélida do norte da Suécia. Construído todos os anos a partir do rio Torne, este hotel é a personificação da arte efêmera, criado inteiramente de neve e blocos de gelo. O Ice Hotel cobre uma área impressionante de 64.600 metros quadrados e é reinventado anualmente por cerca de 50 artistas, que esculpem cada detalhe, desde a recepção até o bar de gelo, passando por corredores e suítes luxuosas. Nada escapa ao toque criativo. As camas, cadeiras e até os copos do bar são feitos de gelo, transformando cada estadia em uma experiência única. A cada inverno, o hotel se reinventa, funcionando como uma tela em branco para novos projetos artísticos. Os hóspedes dormem cercados por paredes de gelo, em camas elevadas cobertas por pele de rena e sacos de dormir térmicos, garantindo o máximo de conforto, mesmo em temperaturas abaixo de zero. Assim que o inverno chega ao fim, em março, toneladas de gelo são retiradas do rio e armazenadas em uma estrutura especial para o uso no ano seguinte. O local possui uma área de produção que pode armazenar mais de 9 toneladas de gelo e 27 mil toneladas de neve. Mesmo sendo uma construção temporária, o Ice Hotel já recebeu mais de 1 milhão de visitantes desde sua criação. Quem se hospeda por lá pode desfrutar de refeições requintadas, um lounge aconchegante, visitas guiadas e até atividades de aventura na neve. Beber champanhe em um copo de gelo ou saborear um coquetel no bar congelado são experiências inesquecíveis, provando que o conceito de lar vai muito além de paredes de tijolo e concreto. Para os mais aventureiros, esse hotel é um verdadeiro refúgio gélido para a alma. Número 18. Monte Fanjin, China. Prepare-se para um desafio épico. No coração das montanhas Wulin, na província chinesa de Sichuan, está o majestoso Pico das Nuvens Vermelhas. O acesso não é fácil.
São mais de 8.000 degraus até o topo, um esforço recompensado pela paisagem surreal e por um dos templos mais espetaculares do mundo. O destaque desta maravilha natural é a impressionante formação rochosa dividida ao meio, onde há mais de 500 anos, 2 pequenos templos budistas foram erguidos. Conectados por uma ponte estreita suspensa, esses templos desafiam a lógica arquitetônica, levantando um mistério intrigante. Como os monges budistas conseguiram transportar materiais até o topo dessa falésia vertical? Com o passar dos anos, os templos foram reforçados para suportar os ventos intensos e as condições climáticas extremas dessa altitude. Hoje são um destino muito procurado por entusiastas de drones, que capturam imagens incríveis da paisagem montanhosa ao redor. Para quem não quer encarar os milhares de degraus, ainda é possível admirar a beleza do templo de longe, sem a necessidade da árdua escalada. Esse encontro entre a habilidade humana e a grandiosidade da natureza cria um espetáculo visual inigualável, lembrando-nos de que algumas maravilhas valem cada gota de suor, mesmo que apreciadas apenas por fotos ou vídeos. Número 17. Coober Pedy, Austrália. Se o calor escaldante do deserto já parece difícil de suportar, imagine viver em um local onde as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus Celsius. Essa é a realidade de Coober Pedy, uma pequena cidade no coração da Austrália que guarda um segredo fascinante. A maior parte de seus moradores vive debaixo da terra. Conhecida como a capital mundial da opala, Coober Pedy foi fundada no início do século XX, quando mineiros descobriram enormes depósitos dessa pedra preciosa. Mas a extração não era o único desafio. O calor insuportável do deserto tornava a vida na superfície praticamente impossível. A solução? Escavar casas subterrâneas. Hoje, cerca de 1.700 pessoas chamam essas moradias subterrâneas de lar. Dentro das casas, chamadas de dugouts, a temperatura permanece agradável, variando entre 20 e 25 graus Celsius, independentemente do calor abrasador lá fora. E não pense que essas casas são simples cavernas. Muitas delas possuem quartos espaçosos, banheiros modernos, cozinhas equipadas e até mesmo Wi-Fi. Além das residências, a cidade subterrânea conta com hotéis, igrejas, lojas e até bares escavados na rocha, oferecendo aos visitantes uma experiência única. Caminhar por essas passagens subterrâneas é como entrar em um outro mundo, onde a criatividade humana transforma um ambiente hostil em um refúgio confortável. Mas a vida por lá não é só sobre minas e calor. O visual de Coober Pedy é tão exótico que já serviu de cenário para filmes famosos como Mad Max. As paisagens áridas, cheias de crateras e montes de terra, fazem com que muitos comparem a cidade a um planeta alienígena. Para quem busca um destino inusitado, Coober Pedy oferece a oportunidade de dormir em um hotel subterrâneo, explorar antigas minas e até garimpar sua própria opala. Definitivamente um dos lugares mais estranhos e impressionantes para se viver no planeta. Número 16. Kandovan, Irã. Imagine viver dentro de uma rocha. Em Kandovan, um vilarejo no noroeste do Irã, essa é a realidade de muitas famílias há mais de 800 anos. Suas casas, esculpidas diretamente em formações rochosas vulcânicas, dão ao lugar um visual que parece saído de um conto de fadas. As estruturas lembram colmeias gigantes ou torres de areia moldadas pelo vento, mas, na verdade, são habitações sofisticadas e extremamente duráveis. Graças à composição da rocha vulcânica, as casas de Kandovan oferecem isolamento térmico natural. No verão, permanecem frescas. No inverno, retêm o calor, garantindo conforto em qualquer estação do ano. Acredita-se que os primeiros habitantes da região tenham sido refugiados fugindo de invasores mongóis no século XIII. Eles encontraram na paisagem rochosa o abrigo perfeito, esculpindo suas moradias diretamente nas montanhas. Hoje, cerca de 600 pessoas vivem nesse vilarejo único, mantendo tradições centenárias enquanto usufruem de benefícios modernos, como eletricidade e água encanada. Além das casas, Kandovan possui mesquitas, escolas e até um hotel escavado na rocha, oferecendo aos visitantes uma experiência autêntica de como é viver em um lugar tão incomum. A combinação entre natureza e engenhosidade humana faz de Kandovan um destino fascinante, onde passado e presente coexistem de forma harmoniosa. Para quem busca um local que desafia os conceitos convencionais de moradia, esse vilarejo iraniano é uma verdadeira obra-prima esculpida pelo tempo. Número 15. Giethoorn, Países Baixos.
Imagine viver em um vilarejo onde as ruas foram substituídas por canais e o único som que se ouve é o barulho tranquilo da água. Bem-vindo a Giethoorn, um lugar tão pitoresco que parece ter saído de um conto de fadas. Localizada no norte dos Países Baixos, essa vila encantadora é conhecida como a Veneza holandesa. Mas ao contrário da versão italiana, aqui o cenário é ainda mais tranquilo. Em Giethoorn, não há carros nem estradas pavimentadas. Em vez disso, os moradores e visitantes se locomovem através de pequenos barcos chamados punters, que deslizam suavemente pelos canais. A vila foi fundada no século XIII por colonos que extraíam turfa da região, criando acidentalmente os canais que hoje são o grande charme do lugar. As casas, muitas delas construídas há mais de 200 anos, possuem telhados de palha e jardins impecavelmente bem cuidados, repletos de flores coloridas que refletem nas águas cristalinas ao redor. No inverno, quando os canais congelam, o vilarejo se transforma em um cenário ainda mais mágico, com os moradores trocando os barcos por patins de gelo. Mesmo com um fluxo constante de turistas, Giethoorn mantém sua tranquilidade e beleza intactas, proporcionando uma qualidade de vida invejável para seus pouco mais de 250 habitantes. Para quem busca um refúgio longe do barulho e da correria das grandes cidades, essa vila é um verdadeiro paraíso onde o tempo parece desacelerar. Afinal, quem não gostaria de viver em um lugar onde o único trânsito é feito de barcos deslizantes e cisnes nadando preguiçosamente? Número 14. Whittier, Alasca, Estados Unidos. Agora, imagine uma cidade onde quase todos os moradores vivem sob o mesmo teto. Parece coisa de ficção científica, mas esse lugar existe e se chama Whittier, um pequeno vilarejo no Alasca com um dos conceitos de moradia mais peculiares do mundo. A cidade tem cerca de 270 habitantes e quase todos moram no mesmo prédio, o Biggett Towers, um edifício de 14 andares que funciona como um verdadeiro microcosmo urbano. Dentro do prédio há apartamentos, uma escola, um posto de saúde, um supermercado, uma igreja e até mesmo uma delegacia. Basicamente, tudo o que os moradores precisam está ali, tornando desnecessário sair ao ar livre na maior parte do tempo. E há um motivo para isso. O clima de Whittier é extremamente severo. Cercada por montanhas e localizada à beira do Príncipe William Sound, a cidade enfrenta ventos fortes e nevascas que tornam a vida ao ar livre bastante desafiadora. Para piorar, o acesso ao vilarejo é limitado. Só é possível chegar até lá por um túnel de mão única, que opera em horários específicos e fecha durante a noite. Whittier surgiu originalmente como uma base militar secreta durante a Segunda Guerra Mundial, mas depois foi convertida em uma cidade comum. Apesar do isolamento e do clima rigoroso, os moradores garantem que a vida por lá tem muitas vantagens. Todos se conhecem, o senso de comunidade é forte e a cidade é incrivelmente segura. Viver em um lugar onde todo mundo mora sob o mesmo teto pode parecer estranho, mas para os habitantes de Whittier, essa é simplesmente a melhor maneira de enfrentar as condições adversas do Alasca. Número 13. Setenil de las Bodegas, Espanha. Já imaginou viver sob uma rocha gigante? Em Setenil de las Bodegas, no sul da Espanha, isso não é ficção. É a realidade de centenas de moradores que têm suas casas literalmente embutidas em enormes formações rochosas. Essa cidade peculiar foi construída no século XII, durante o domínio mouro na Península Ibérica. Em vez de construir casas comuns, os habitantes aproveitaram as cavernas naturais do desfiladeiro do Rio Trejo e simplesmente adicionaram paredes e portas, criando um visual impressionante onde a rocha serve como teto e até mesmo como parede para muitas residências. Além de oferecer uma estética única, essa construção tem uma função prática. A rocha atua como um excelente isolante térmico, mantendo as casas frescas no verão escaldante e aquecidas no inverno. Isso permite que os moradores economizem bastante em energia, tornando a cidade um exemplo de arquitetura sustentável desde tempos antigos. Mas Setenil de las Bodegas não é apenas um lugar curioso para morar. Ela também é famosa por sua gastronomia. As ruas estreitas e sinuosas da cidade são repletas de bares e restaurantes que servem tapas e vinhos locais, tornando-a um destino popular para quem busca uma experiência autêntica na Andaluzia. Com seu cenário de conto de fadas, sua rica história e seu charme irresistível, essa cidade esculpida na rocha é um verdadeiro tesouro escondido na Espanha. Número 12. Ilha de Tokortormit, Groenlândia. Se você já achou que sua cidade é isolada,
Espere até conhecer Itokortormit, uma das comunidades mais remotas do planeta. Localizada no leste da Groenlândia, essa vila gelada abriga apenas cerca de 450 pessoas e é cercada por paisagens inóspitas e um dos maiores fiordes do mundo. A região passa 9 meses do ano congelada, com temperaturas que podem cair para 40 graus negativos. O mar ao redor fica coberto de gelo durante a maior parte do tempo, impedindo a chegada de barcos. O único meio de transporte para o mundo exterior é um pequeno avião que faz escala na Islândia antes de chegar à Groenlândia. Mesmo com um clima tão extremo, os moradores de Itokortormit levam uma vida relativamente tranquila. A vila tem algumas casas coloridas, uma escola, uma loja de suprimentos e até uma estação meteorológica. Os habitantes vivem principalmente da caça de focas, morsas e ursos polares, seguindo tradições ancestrais dos povos inuites. Mas viver aqui não é para qualquer um. O acesso à internet é extremamente limitado, os suprimentos chegam apenas algumas vezes por ano e o inverno rigoroso cobre a vila de neve por meses a fio. Mesmo assim, para os habitantes locais, Itokortormit é um verdadeiro lar, um lugar onde a natureza selvagem e o espírito de comunidade tornam a vida especial, mesmo nas condições mais adversas. Número 11. Aogashima, Japão. Imagine viver dentro de um vulcão ativo. Isso pode parecer assustador, mas para os habitantes de Aogashima, uma ilha vulcânica localizada no arquipélago de Izu, no Japão, essa é a realidade do dia a dia. Aogashima tem um visual impressionante. A ilha é, na verdade, a cratera de um vulcão gigante, e dentro dessa cratera há outra menor, formando uma paisagem única. Apesar do perigo potencial de uma erupção, cerca de 160 pessoas vivem ali, aproveitando a tranquilidade e a beleza natural do local. O acesso à ilha não é fácil. Só é possível chegar lá de barco ou helicóptero, e as condições climáticas frequentemente tornam essas viagens impossíveis. No entanto, para os moradores, essa vida isolada tem suas vantagens. O ar é puro, a paisagem é deslumbrante e a comunidade é extremamente unida. O próprio vulcão fornece fontes termais e áreas de cozimento natural, onde os habitantes usam o calor geotérmico para preparar alimentos. As ruas são tranquilas, as casas são simples, mas bem estruturadas, e os moradores desfrutam de um estilo de vida pacato, longe da agitação das grandes cidades japonesas. Mesmo vivendo sobre um vulcão ativo, os habitantes de Aogashima não demonstram medo. Eles confiam nos sistemas de monitoramento e na própria resiliência, provando que o ser humano é capaz de se adaptar até mesmo aos ambientes mais extremos. Número 10. Matmata, Tunísia. Se você é fã de Star Wars, talvez já tenha visto esse lugar sem perceber. Matmata, no sul da Tunísia, é um dos assentamentos mais inusitados do mundo, onde as pessoas vivem em casas subterrâneas escavadas na terra há mais de 300 anos. As residências são conhecidas como trogloditas, e sua construção foi uma solução engenhosa dos habitantes berberes para enfrentar o clima árido do deserto. As casas são basicamente grandes crateras escavadas no solo, com salas e corredores esculpidos diretamente nas paredes de argila. Essa estrutura garante temperaturas agradáveis o ano todo, frescas no verão escaldante e aconchegantes no inverno frio. A vila ficou mundialmente famosa quando George Lucas escolheu algumas dessas casas como cenário para a casa de Luke Skywalker em Star Wars, Uma Nova Esperança. Desde então, Matmata se tornou um destino turístico, mas muitos moradores ainda vivem do mesmo jeito que seus ancestrais, mantendo suas tradições e cultura viva. Para quem deseja uma experiência única, é possível se hospedar em um dos hotéis trogloditas da região, que oferecem uma verdadeira viagem no tempo, além de um contato próximo com a incrível hospitalidade berbere. Número 9. Monemvasia, Grécia. No sul da Grécia, escondida atrás de uma imensa rocha à beira do mar Egeu, encontra-se Monemvasia, uma cidade medieval esculpida na pedra e completamente invisível para quem a observa do continente. Fundada no século VI, Monemvasia serviu como uma fortaleza secreta para proteger seus habitantes de invasões. A cidade é praticamente uma ilha, conectada ao continente apenas por uma estreita ponte. Durante séculos, sua localização estratégica manteve Monemvasia escondida dos piratas e conquistadores que assolavam a região. Ao passear por suas ruas estreitas e sinuosas, é possível admirar casas de pedras centenárias,
igrejas bizantinas bem preservadas e fortalezas que parecem intocadas pelo tempo. O contraste entre os telhados vermelhos e o azul intenso do mar cria uma paisagem deslumbrante, tornando o lugar um destino romântico e misterioso. Hoje, Monemvasia é um refúgio para quem busca paz e beleza, com hotéis charmosos instalados em antigas construções medievais e restaurantes que servem pratos típicos gregos com vista para o oceano. Um verdadeiro tesouro escondido entre as rochas. Número 8. Manchiat Nazer, Egito. Se existe um lugar que desafia qualquer conceito tradicional de cidade, esse lugar é Manchiat Nazer, no Egito. Conhecida como Cidade do Lixo, essa comunidade no Cairo abriga cerca de 60 mil pessoas, que vivem em meio a enormes pilhas de resíduos. O motivo? Os habitantes de Manchiat Nazer, chamados de Zabalim, trabalham há gerações como coletores e recicladores de lixo. Eles recolhem toneladas de resíduos da capital egípcia todos os dias e os levam para suas casas, onde fazem a separação e reciclagem manualmente. Apesar das condições precárias e da falta de infraestrutura básica, a comunidade é extremamente eficiente no que faz. Cerca de 80% de todo o lixo coletado é reciclado, um índice muito superior ao de muitas cidades desenvolvidas. Um dos pontos mais surpreendentes da região é a Igreja da Caverna, uma impressionante construção esculpida dentro de uma montanha de pedra calcária, que pode acomodar até 20 mil fiéis. Mesmo vivendo em um ambiente desafiador, os moradores de Manchiat Nazer transformaram o lixo em uma forma de sustento e resistência, provando que até mesmo nos lugares mais improváveis, a vida encontra um jeito de florescer. Número 7. Fianarantsoa, Madagascar. No coração de Madagascar, uma cidade se destaca não apenas por sua beleza, mas também por sua arquitetura peculiar e pela maneira como seus moradores vivem. Fianarantsoa. Conhecida como a Cidade da Cultura do país, ela está localizada em uma encosta montanhosa e se espalha em uma série de níveis conectados por escadarias íngremes e vielas estreitas. O que torna esse lugar especial são suas casas antigas, construídas com terra vermelha e madeira, lembrando as vilas medievais europeias, mas com um toque africano. Algumas dessas casas têm mais de 200 anos e ainda são habitadas por famílias que preservam as tradições locais. A cidade é famosa por suas plantações de chá e vinhedos, um contraste surpreendente para quem não associa Madagascar à produção de vinho. Além disso, sua arquitetura única e suas igrejas históricas fazem de Fianarantsoa um verdadeiro museu a céu aberto. Viver aqui significa estar rodeado por um patrimônio cultural riquíssimo, em um ambiente onde o passado e o presente coexistem de maneira harmoniosa. Número 6. Alberobello, Itália. Se você já viu imagens de casinhas brancas com telhados cônicos de pedra, provavelmente se deparou com Alberobello, uma das cidades mais pitorescas da Itália. Esse lugar é famoso por suas construções conhecidas como trulli, casas de pedra construídas sem argamassa, seguindo uma técnica que remonta à Idade Média. O motivo por trás desse estilo incomum? Diz a lenda que os moradores construíam suas casas assim para que pudessem ser desmontadas rapidamente e, assim, evitassem pagar impostos ao reino de Nápoles. Se inspetores fiscais chegassem, bastava retirar algumas pedras para que a casa desmoronasse e fosse considerada uma construção inacabada. Hoje, Alberobello é patrimônio mundial da Unesco e seus trulli são protegidos como uma relíquia da arquitetura tradicional italiana. Muitos deles foram transformados em pousadas, lojas e restaurantes, mas ainda há famílias que vivem nesses edifícios históricos. Passear por Alberobello é como viajar no tempo, caminhando entre ruelas de pedra e se encantando com o charme único desse vilarejo. Número 5. Chefchaouen, Marrocos. Imagine viver em uma cidade onde praticamente tudo é pintado de azul. Esse é o cenário de Chefchaouen, no Marrocos, um dos lugares mais fotogênicos do mundo. Fundada no século XV, essa cidade nas montanhas do Rif é famosa por suas casas, ruas e até escadarias cobertas por diferentes tons de azul. O motivo dessa escolha de cor não é totalmente claro. Alguns dizem que tem origem judaica, representando o céu e o divino, enquanto outros acreditam que o azul ajuda a manter os mosquitos afastados. Independentemente da razão, o efeito visual é impressionante. As ruas sinuosas, cheias de portas e janelas decoradas, fazem com que Chefchaouen pareça um cenário de fantasia. Além disso, a cidade é conhecida por sua atmosfera tranquila, sendo um refúgio para artistas, fotógrafos e viajantes em busca de um lugar sereno.
Com seu clima ameno, cultura vibrante e paisagens de tirar o fôlego, viver em Chefchaouen é como estar dentro de uma pintura viva. Número 4. Ilha Flutuante dos Urus, Peru. Imagine viver em uma ilha feita inteiramente de plantas. No lago Titicaca, entre o Peru e a Bolívia, encontra-se uma das comunidades mais impressionantes do mundo, as Ilhas Flutuantes dos Urus. Essas ilhas artificiais são construídas com totora, uma planta aquática que cresce na região, e são habitadas por um povo indígena que mantém essa tradição há séculos. A cada 3 meses, os moradores precisam reforçar o chão das ilhas com novas camadas de totora, pois a parte de baixo começa a se decompor. Casas, escolas e até igrejas também são feitas desse material, criando um ambiente único e totalmente sustentável. A vida nas Ilhas dos Urus segue um ritmo tranquilo, com os habitantes pescando, tecendo artesanato e recebendo visitantes que querem conhecer sua cultura. Mesmo com a modernização, muitos ainda preservam seus costumes ancestrais, vivendo em um dos cenários mais extraordinários do planeta. Número 3. Supai, Grand Canyon, Estados Unidos. No fundo do Grand Canyon, nos Estados Unidos, existe um vilarejo tão remoto que só pode ser acessado de helicóptero, mula ou após uma caminhada de 13 quilômetros pelo deserto. Esse lugar se chama Supai e é a casa do povo Havasupai, uma tribo indígena que vive na região há mais de 800 anos. Com apenas 200 habitantes, Supai é o único local nos Estados Unidos onde o correio ainda é entregue por mulas. O isolamento da vila preservou sua cultura única e a beleza natural ao redor, incluindo as espetaculares cachoeiras de águas azul turquesa, que contrastam com as formações rochosas avermelhadas do cânion. Viver aqui significa estar completamente desconectado da agitação do mundo moderno. Não há estradas nem tráfego de veículos. Apenas trilhas naturais e um modo de vida que permanece praticamente inalterado há séculos. Número 2. Gasa da Lur, Ilhas Faroé. Aninhada entre montanhas e com vista para o Atlântico Norte, Gasa da Lur é uma vila quase inacreditável nas Ilhas Faroé. Por muito tempo, esse lugar ficou tão isolado que os poucos moradores precisavam escalar montanhas íngremes ou caminhar quilômetros para chegar a outras aldeias. Com menos de 20 habitantes, Gasa da Lur permaneceu praticamente intocada pelo tempo. Suas casinhas com telhados cobertos de grama e sua paisagem impressionante fazem dela um verdadeiro refúgio para quem busca paz e contato com a natureza. Recentemente, um túnel foi escavado na montanha, conectando a vila ao resto das Ilhas Faroé. Número 1. Meandro do Queixo de Cavalo, Estados Unidos. Finalizando nossa lista, temos um lugar que desafia a lógica, uma casa solitária no meandro do Queixo de Cavalo, Horseshoe Bend, no Arizona. Localizada no meio do deserto, essa residência isolada fica em uma curva do Rio Colorado e está cercada por falésias monumentais. A casa pertence a uma única família, que decidiu viver longe da civilização e aproveitar a tranquilidade absoluta desse cenário espetacular. Sem vizinhos por quilômetros, eles dependem de energia solar e de um sistema próprio de captação de água para sobreviver. Embora possa parecer um lugar difícil para se viver, a beleza surreal do local faz com que essa casa seja uma das mais impressionantes e isoladas do mundo. E assim, concluímos nossa jornada pelos lugares mais estranhos onde as pessoas construíram suas casas. Seja em cidades subterrâneas, ilhas flutuantes ou montanhas isoladas, o ser humano prova que é capaz de se adaptar e transformar qualquer ambiente em um lar. Qual desses lugares você moraria? Ou prefere ficar onde está? Deixe seu comentário e até a próxima! Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!